Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas, sou editor do estradas.com.br e também fundador com muito orgulho da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito que é presidida pelo Fernando Diniz, que perdeu um filho num acidente e transformou o seu luto em luta. O foco do nosso espaço aqui sempre será a segurança viária, não importa o tema que a gente aborde. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a suposta greve ou paralisação dos caminhoneiros, que foi um fracasso. Ela foi um fracasso anunciado. No dia 13 de janeiro, nós já tínhamos publicado dizendo que esse movimento não vingaria, que não tinha lideranças de fato para fazer isso, e nem justificativa para esse tipo de movimento. E esse fracasso se consumou, inclusive nós já pela manhã, na segunda-feira, na véspera nós já tínhamos falado, mas na segunda-feira, dia 1º, nós já anunciávamos pela manhã que o movimento fracassaria, porque estávamos acompanhando não só rodovias federais, mas rodovias estaduais e os locais onde frequentemente esses profissionais organizam esses movimentos, onde existe uma maior concentração das paralisações que estavam, na maioria dos casos, absolutamente vazios, ou seja, não havia adesão. Então, quando o ministro falou do uso político, ele se equivocou. Na realidade, o movimento não vingou, não é por essa razão, é por uma questão de bom senso. Os caminhoneiros, os profissionais do setor de transporte sabem que o país está enfrentando um momento muito difícil, o mundo está enfrentando, e que não era a hora de se fazer nenhum tipo de paralisação. Então, era óbvio, isso não é uma questão de apoio ao governo ou de ser contra o governo, é uma questão de bom senso. Sendo que é importante entender que nos movimentos anteriores, ao contrário do que a própria mídia pensa e do que a maioria das pessoas imagina, majoritariamente os caminhoneiros eram contra o movimento. Primeiro, os caminhoneiros empregados, não tinha nenhum pleito deles que era atendido nem mencionado, ou seja, eles não faziam parte desses movimentos. Era um movimento supostamente de autônomos, em alguns casos até com a presença de autônomos, até de lideranças bem intencionadas, mas que não necessariamente estavam pedindo o que realmente daria resultado. E o que fazia com que as pessoas parassem na estrada era um processo de intimidação. Era chegar num local onde tinham organizado um piquete, e é fácil organizar isso em pontos estratégicos, parando rodovias, e aí você encontrar pessoas com pau e pedra na mão, jogando nos caminhões. Imediatamente o caminhoneiro autônomo aceitava parar no posto, como se ele estivesse aderindo ao movimento, ficavam ali. Da mesma forma, os donos das transportadoras determinavam isso aos seus caminhoneiros, diziam, ficam, então não tiravam o caminhão da garagem. Mas era para preservar patrimônio. Tanto é verdade que quando a Polícia Rodoviária Federal chegava, por exemplo, como foi em 2018, aí sim com um comando competente, imediatamente liberaram as pistas e fizeram com que as pessoas saíam dos postos, ou seja, eles não estavam aderindo, eles precisavam de segurança para poder trabalhar. É isso que a maioria quer, porque elas sabem que esse movimento tem muito uso político, ora da esquerda, ora da direita, conforme o grupo que está no poder e conforme os objetivos e os interesses que estão por trás. Agora, e, inclusive, é importante lembrar que esses capangas que ficavam aí à beira da pista, inclusive que mataram caminhoneiros, eu me recordo bem, num caso no sul, de um caminhoneiro que resolveu ir para a estrada para não deixar o filho dirigir, porque a situação era de muita tensão, e mesmo com escolta da polícia rodoviária, depois de ter sido agredido num posto, quando ele decidiu trabalhar, ele foi assassinado na pista aos olhos da Polícia Rodoviária Federal. Outro caminhoneiro no final da última grande paralisação, em 2018, também foi assassinado, inclusive quando teoricamente o movimento tinha terminado. Ele vinha de Rondônia, um senhor de mais de 70 anos, um caminhoneiro que simplesmente estava indo para a pista normalmente, porque até teoricamente estava liberado o trânsito nas rodovias, tinha acabado o movimento. Então tem empresários, tem donos de transportadoras, tem gente do agronegócio por trás desses movimentos e tem políticos também. Não são todos de cada segmento, mas existem outros interesses que estão por trás. Portanto, essa história do uso político sempre ocorreu e vai continuar acontecendo. O que a gente espera é que tanto os caminhoneiros autônomos, quanto as transportadoras e os caminhoneiros empregados, todo mundo entenda de que esse tipo de movimento não dá resultado.
E tem mitos, acham muitas vezes que tiveram vitórias. Por exemplo, o eixo suspenso, a não cobrança do pedágio do eixo suspenso, que foi um pleito nesses movimentos. O que se conseguiu com isso? Não cobrar o pedágio do eixo suspenso. Perfeito. Mas qual foi a contrapartida? As concessionárias de rodovias que ficaram caladas quando esse tema vinha à baila, falavam um pouco, criticavam, mas não faziam nenhum esforço para evitar que isso ocorresse. Por quê? Porque eles sabiam que depois iam dizer que havia um desequilíbrio no contrato da concessão, pediam um aumento de pedágio que era muito maior do que efetivamente o prejuízo que eles estavam tendo com o eixo suspenso e, consequentemente, toda a sociedade pagou isso, inclusive os caminhoneiros e as transportadoras. Portanto, quem ganhou com isso, na minha opinião, foram as concessionárias de rodovia. Não foram os caminhoneiros e não foi a sociedade brasileira. A discussão também do frete mínimo, da tabela de frete, isso é uma discussão que chega a ser patética. E eu participei, inclusive, do Fórum de Transporte organizado já no governo anterior e que esse governo colocou lá um general e um coronel que não entendiam absolutamente nada do tema, para participar e para dizer, não, vamos fazer uma tabela, que agora o ministro disse, inclusive no áudio que vazou com os caminhoneiros, que aquilo não tem a menor possibilidade de funcionar. Eles sabiam isso desde o início, então por que fizeram essa papagaiada de fazer as reuniões, ficar falando em tabela e toda hora anunciar uma tabela nova de frete mínimo e dizer que o problema está na justiça? Não está, ela é inviável. Tanto é inviável que basta pedir. Se o ministro quisesse, era só ele chegar para os líderes dessas associações, cooperativas, sindicatos, caminhoneiros e falar o seguinte, olha, vocês querem a tabela do frete mínimo? Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vocês assumem o compromisso que ninguém associado, né, da sua associação, da sua cooperativa, do seu sindicato, vai furar a tabela, ou seja, vai vender o serviço abaixo da tabela. E eles vão dizer que eles não têm condições de controlar isso, então é lógico que o governo também não tem condições de controlar. Essa é a realidade do mercado, né? Então é você querer cercar o oxigênio na rua, não tem condição de fazer isso. Não há dúvida de que esse é um setor explorado. A gente sempre disse que o caminhoneiro, principalmente, ele vive num regime análogo de escravo, mas a gente não vê uma preocupação efetiva em defender essa categoria, no sentido de dar a ela condições de trabalho. E o que é preciso entender, e que mostra a relação que existe com a segurança viária, que quando o caminhoneiro aceita viajar horas sem dormir, sem parar, andando acima do limite de velocidade para poder receber uma suposta bonificação por ter chegado antes ao destino, muitas vezes com excesso de peso, né? Ou seja, num estado de fadiga, o que ele está fazendo? Baixando o valor do frete. Porque ele está aceitando uma condição que dentro da normalidade outro caminhoneiro não vai aceitar, a transportadora responsável não vai aceitar, ele está baixando o valor do frete. Ele está sacrificando inclusive a sua saúde e a segurança de todos para isso. Se ele aceita excesso de peso, ele está tirando o frete do mercado. Se ele trabalha mais horas do que a própria legislação permite, o bom senso e a segurança permite, ele coloca mais horas de motoristas disponíveis no mercado. Portanto, vai baixar o valor dessa hora homem, vai baixar o valor do frete. É óbvio isso. Essa matemática é simples de fazer. Então, isso não funciona. E, inclusive, para que as pessoas tenham uma noção, como a questão até da velocidade que fazem essas entregas e que você vai ter uma bonificação, que é um absurdo que nós temos aqui no Brasil, que você vai ganhar mais se chegar antes. Por quê? Uma das razões é porque não tem fiscalização do tempo de direção, da jornada de trabalho e da velocidade registrada no cronotacógrafo. O cronotacógrafo, para quem não conhece, é a caixa preta do caminhão, e ali estão registradas todas essas informações, assim como no ônibus. Então, o que ocorre? O policial rodoviário federal que parar um motorista e ver que ele está dirigindo a 130 km por hora, que está lá registrado no tacógrafo há 2 horas, ele tem que provar aonde aquele indivíduo andou a 130 por hora. Não é o motorista que tem que provar onde ele pode andar com o caminhão a 130 por hora, é a polícia rodoviária, então não se aplica a multa utilizando esse equipamento. Para aplicar com relação à jornada de trabalho, também é complicadíssimo. Então, não se fiscaliza uma informação que permite identificar que ali tem um motorista sendo explorado, que está vivendo um regime análogo de escravo e que está colocando em risco a vida dos outros. E que muitas vezes, para resistir a essa jornada absurda, o que ele vai fazer?
vai fazer uso de substâncias psicoativas, uso de drogas, e os próprios exames toxicológicos nos laboratórios comprovaram mais de 70% hoje é cocaína. E aí ele vai se envolver com uma série de atividades ilícitas. Ele começa a ser cooptado pelo crime organizado, para o roubo de carga, para o roubo de veículo, para o transporte de drogas, de munição, de contrabando. É natural. Passam a oferecer para ele negócios do ponto de vista financeiro muito melhores e ele já está lidando com o mundo do crime quando ele compra as drogas. Então é uma concorrência desleal que ele está fazendo, coloca em risco a sua vida de terceiros e o resultado é baixar o valor do frete. Essa é a realidade. E para que as pessoas entendam o que ocorre com esses motoristas profissionais, o que representa para toda a sociedade o risco dessas condições de trabalho, análogas a de escravo, e é importante entender o seguinte, as pessoas esquecem muito. Pensa na estrada, quando você estiver passando pela rodovia, olha para o caminhão e pensa onde ele dorme. Ele dorme dentro daquele veículo. Então não tem espaço e condição física para que ele tenha uma recuperação adequada. E ele dorme com um olho aberto, o outro fechado, porque ele corre o risco de ser roubado no meio da madrugada. Por outro lado, no Brasil não tem a menor preocupação com a diária que vai se pagar para esse caminhoneiro, para que ele possa dormir num local seguro, que eu até vou falar um pouco mais adiante nisso. Então, nesse estado de fadiga é que eles dirigem. Eles são bombas relógio, com um monte de problemas de saúde. Basta pegar os relatórios das concessionárias de rodovia que fazem as operações de saúde com os caminhoneiros, metade deles são bombas relógio pelos problemas de saúde que têm e nem poderiam muitas vezes estar dirigindo. Tem até problema de vista, quase 50% tem problema de vista. E muitos nem sabem que tem. Estão dirigindo uma carreta com 70 toneladas, com 40 toneladas na pista, até 70, infelizmente. Né? Então nós fizemos um estudo, pegamos 1.000 acidentes fatais envolvendo caminhões, e para que as pessoas que dirigem automóvel entendam, desses nós separamos 363 acidentes em que tinha um caminhão envolvido em um automóvel. E aí fomos ver quantos mortos tiveram nesses 363 acidentes fatais. Morreram 17 ocupantes de caminhão, entre o motorista, às vezes um ajudante, ou a esposa, ou um filho que estava dentro. E 605 nos automóveis. Vou repetir, 363 acidentes envolvendo um caminhão, um automóvel, 17 mortos nos caminhões, 605 nos automóveis. Então, se o motorista está esgotado e se ele dormir ao volante e ele tiver um acidente com o automóvel, provavelmente todo mundo do automóvel vai morrer. Da mesma forma, né, os motoristas de automóvel precisam entender que tem que respeitar o caminhão na estrada. E que se ele tiver um acidente com um caminhão, porque ele está fazendo a ultrapassagem em local proibido, está forçando uma situação, ele provavelmente vai morrer. Essas é que são as consequências. Então nós precisamos respeitar a jornada de trabalho desses profissionais para que eles possam viver de uma forma decente. Isso na Lei 12.619, essa sim a lei de descanso dos motoristas profissionais, ela previa 4 horas de direção, você tinha que descansar durante pelo menos 30 minutos e tinha um descanso entre jornada de 11 horas. Hoje o descanso entre jornada é de 8 horas. Hoje nós temos uma situação que 2 motoristas podem ter que revezar ao volante por 72 horas com o veículo e dormir no veículo em movimento e é considerado descanso. Como é que o sujeito descansa dentro de um caminhão com o veículo em movimento durante 3 dias? Está previsto na lei e é possível. A única coisa que ajudou a combater essa barbaridade foi o exame toxicológico, porque para fazer isso também fazem uso de drogas. Né? Então, isso minimizou o problema, mas o problema está aí, até porque a legislação é equivocada. Agora, outro detalhe interessante, se a gente for olhar as pautas, sempre se fala no diesel. Tem que baixar o valor do diesel. Eu não consigo entender isso. Primeiro, tem vale pedágio para cobrar o pedágio. Né? Então, o pedágio não tem nada a ver com o frete. O diesel também não tem nada a ver com o frete. O serviço de transporte não tem nada a ver com o diesel. É mais ou menos como você contratar um bombeiro para ir na sua casa consertar o encanamento, ele vai trazer as peças e vai dizer, olha, então aqui as peças custaram tanto, estão aqui as notas, ou então você vai comprar. Agora, o meu serviço é esse. O serviço do transportador é transporte, não é diesel. Ele não vende diesel. Mas o que está por trás desse tipo de argumento? Por exemplo, o agronegócio utiliza muito diesel no maquinário agrícola. Isso representa uma parte considerável dos seus custos. Naturalmente que no transporte também. Mas a partir do momento que alguns
representantes do agronegócio passaram a usar o movimento dos caminhoneiros, eles dizem, olha, vão lá e reclamam do diesel. O diesel está muito caro, vocês estão pagando não sei quantos litros de diesel. O caminhoneiro é isso mesmo. As lideranças, é isso mesmo, vamos pedir para baixar o valor do diesel. O que do ponto de vista mercadológico, né, empresarial, de concorrência, é inviável. Tanto que não se consegue. Há anos que se discute isso e tem todos os argumentos econômicos e empresariais para mostrar que esse é um grande equívoco. Mas quando botam essa pressão, é uma mão que diz, olha, vai lá, reclama com o governo, e ao mesmo tempo chega para o governo e diz, olha, vocês precisam resolver o problema dos caminhoneiros, tem que baixar o valor do diesel. Em momento algum essas pessoas aparecem, mas elas estão tentando baixar o seu próprio custo. Quando o valor do diesel eventualmente baixa ou é congelado por causa de um tipo de movimento como esse de pressão, automaticamente eles chegam para o caminhoneiro ou para a transportadora e falam assim, ó, vocês tiveram uma redução do custo, né? Baixou o valor do diesel, então tem que baixar o valor do frete. É assim que funciona a negociação. Então, existem muitos interesses por trás que as pessoas muitas vezes não percebem. E é importante que a sociedade fique atenta a isso, né? E outra coisa que a gente fica nítido, por que todos os movimentos, eu acompanhei todos, desde o final dos anos 90, todos, e não é acompanhar da televisão, é acompanhar do mundo real, da estrada. Por que os movimentos nunca falaram em melhores condições de trabalho, redução de jornada, aumento de salário? Ou seja, os motoristas empregados, que são metade dos caminhoneiros que estão na estrada, parece que eles não existem. Por que o interesse deles não está aí? Inclusive, entidades sindicais que representariam, teoricamente, os trabalhadores, nunca se mobilizaram para isso. Da própria esquerda, nunca se mobilizaram para isso. Por quê? Porque estavam trabalhando para atender outros interesses, e não os interesses dos trabalhadores, dos caminhoneiros empregados, e sim de determinados grupos, e estavam tentando utilizar politicamente os caminhoneiros autônomos. É por isso que nunca se discutiu isso. Outra história interessante que vem toda hora, inclusive o ministro se manifestou sobre isso no áudio, é a história do ponto de parada. Não tem aonde parar. Eu fiz um estudo sobre pontos de parada no Brasil. E o que não falta no Brasil são pontos de parada. Agora, o que precisa é dar condições para que esses pontos de parada cresçam. E aí vem outra questão que as pessoas não percebem também. Boa parte das transportadoras hoje tem tanques instalados na sua matriz e até nas filiais. Inclusive embarcadores também que pagam frete, parte do frete com diesel. Então tem tanques instalados de forma irregular muitas vezes, com funcionários trabalhando sem o adicional de insalubridade, sem treinamento, sem condições, contaminando o meio ambiente, porque estão em locais onde não existe sequer fiscalização, por exemplo, da Agência Nacional do Petróleo. Então não existe fiscalização do meio ambiente, e eles compram esse diesel mais barato, tem ainda uma série de vantagens, tem até sonegação fiscal nisso, foi denunciado várias vezes, inclusive, pela própria Fecombustíveis, a entidade que representa os postos de combustível. Então essa transportadora, ela também diz que tem que dar condições de estacionamento. Por quê? Porque antigamente eles abasteciam nos postos. A partir do momento que eles tiveram alguma vantagem financeira e nenhum controle, como um posto tem que se submeter a uma série de controles, inclusive do ponto de vista ambiental, eles passaram a dizer não precisa criar o estacionamento. Por quê? Porque quando chega no posto, o dono do posto diz assim, mas você não vai abastecer? E como é que eu vou manter esse serviço? E como é que o próprio ministro e o governo acreditam que um ponto de parada, ou seja, um posto, que na realidade é muito mais um ponto de parada, vai sobreviver com o caminhoneiro que chega ali, não abastece, quer estacionar, quer segurança, quer Wi-Fi, quer usar o banheiro, quer usar o chuveiro, tudo de graça. Um estacionamento para 100 carretas custa 10 milhões de reais. Só a pavimentação, fora o terreno, fora o investimento de segurança, de iluminação, fora todos os serviços que vão ser montados. Então o que os caminhoneiros, tanto empregados quanto autônomos, deveriam ter? E isso não pode ser considerado frete, valor do frete. Uma diária mínima para que eles possam pagar para ter um estacionamento seguro. E aí os próprios postos de rodovia dizem, bom, o cara não vai abastecer, mas eu tenho condições de vender o serviço de estacionamento, que esse é o futuro dos pontos de parada, é vender a área de estacionamento, né?
Há também aqueles que estão fechando os seus estacionamentos e dizem, se você abastece aqui, você utiliza a minha estrutura de graça. Se você não abastece, você vai ter que pagar pelo banho, vai ter que pagar pelo uso do banheiro, vai ter que pagar pelo estacionamento e pela segurança, incluindo aí o serviço de Wi-Fi. Tem que pagar. Qualquer pessoa que viaja, qualquer vendedor que viaja na estrada, ele sabe que vai ter que ter um dinheiro para pagar a alimentação dele, que ele não vai cozinhar no meio da estrada como faz o caminhoneiro, que muitas vezes ainda fazem uso do pátio, né, cozinham ali, e deixam a sujeira para trás. Ou seja, o cara quer usar tudo de graça e ainda deixa a sujeira para trás. Como é que o proprietário do ponto de parada vai sobreviver? E essa é uma questão fundamental também, né? Aí o governo diz assim, não, mas nós vamos dar os PPDs, o ministro falou isso várias vezes, os PPDs, os pontos de parada e descanso, estão incluídas nas novas concessões. É no pedágio, está incluído no pedágio. Nós vamos ter que pagar o pedágio para criar o estacionamento para iniciativa privada. Essa que é a realidade. Então, tem que assumir que vamos aumentar o valor do pedágio, que nós vamos ter que sustentar esse tipo de estrutura. E vai criar uma concorrência desleal também com os pontos de parada. Por quê? A concessionária de rodovia, ela vai cobrar o valor do pedágio, que eles sabem fazer muito melhor as contas do que a própria NTT, ou do que as agências reguladoras, ela vai cobrar mais no pedágio, né, como que seria, diria a respeito, digamos, ao ponto de parada, a construção da estrutura do ponto de parada, do que efetivamente vai custar. E depois ela pode começar a operar ou direta ou indiretamente essas estruturas, já tendo a receita do pedágio, e aí ela vai baixar o preço, né, do combustível ou dos serviços, e aí ela faz concorrência desleal com o ponto de parada, em que ali é o empresário que está investindo o dinheiro dele. Então ele está tirando do bolso, ele não tem a receita da praça de pedágio. Então isso é uma política desleal. Ora, se o governo diz que realmente reconhece a importância dos pontos de parada, por que ele não constrói os pontos de parada nas rodovias onde não tem pedágio? Não é isso que o governo está dizendo? Estamos assumindo o compromisso de oferecer os pontos de parada. Perfeito. Então façam aonde não tem pedágio. Não faz. Não construiu um único. Não só este como o anterior. Não é papel do governo também. O caminhoneiro muitas vezes reclama também do ponto de parada. Então, o próprio autônomo. Só que aí o que ocorre? É só chegar na estrada. Você tem um posto vendendo diesel mais barato, o cara abastece ali porque aquele posto está vendendo diesel mais barato. Só que aquele posto não oferece a menor estrutura. Você quer tomar banho? Não tem. O banheiro é uma porcaria. Não tem área para estacionar. Então o caminhoneiro vai lá, abastece, enche o tanque. 5 quilômetros da frente tem um posto com uma tremenda de uma estrutura. Aí ele diz assim, não, quero estacionar. Não, você tem que abastecer com a gente. Mas espera aí, que absurdo. Quer dizer, é deslealdade com o proprietário do ponto de parada, porque ele está abastecendo atrás em que ele não oferece estrutura nenhuma e quer usar a estrutura. Então é importante também a gente desmistificar um pouco esse lado totalmente vítima dos caminhoneiros, que não é bem assim. Eles são fundamentais para o país, sem dúvida nenhuma. Mas todos são fundamentais, os pontos de parada também são fundamentais. Os funcionários dos pontos de parada são fundamentais. Uma coisa que me incomodou profundamente, porque eu conheço muito bem a rodovia, é quando começou a pandemia, houve todo um discurso favorável aos caminhoneiros e procurou se dar apoio ao caminhoneiro. O tempo todo a mídia mostrava as matérias e aí aparecia uma série de coisas. As concessionárias ofereciam a tag, né, do pedágio para você colocar sem custo. Sem custo nada, o pedágio tem um custo, né? Para você tem que vai ter que pagar uma taxa depois, você vai ter que pagar um valor acima do custo do pedágio na prática, por isso é que eles oferecem essas tags e parece que há um benefício durante um ano, você não vai ter que pagar a taxa mensal de administração. Isso é uma brincadeira, né? Enquanto lá fora, quanto mais você usa, né? O caminhoneiro que usa muito a estrada, a transportadora que usa muito a estrada, tem bonificações e redução do valor pago pelo pedágio. Aqui no Brasil você paga o valor integral e ainda paga uma taxa. É uma brincadeira. Mas o que me incomodava profundamente era ouvir todo esse discurso com relação aos caminhoneiros, e o ministro, por exemplo, da Infraestrutura fez vários agradecimentos. E eu acho que é justo fazer os agradecimentos.
Eu nunca vi fazer um agradecimento, ao menos um agradecimento público importante, aos funcionários dos pontos de parada. Porque enquanto um caminhoneiro vai lidar com 5, 10 pessoas por dia no trajeto, o funcionário do posto de parada que está lá numa cidade do interior, numa cidade pequena, ele vai lidar com centenas de pessoas. Eles vivendo numa cidade, como muitos que eu conheço, vivendo em cidades onde não tinha um único caso de Covid-19. E eles estavam atendendo centenas de pessoas que vinham de vários lugares do país, onde existia já casos de contaminação e de mortes. E eles, funcionários, se preocupavam, os donos dos postos se preocupavam de dizer assim, peraí, podemos contaminar nossa família, podemos contaminar nossa cidade. E isso aconteceu efetivamente. Era inevitável que isso ocorresse. E para esses nunca houve agradecimento. Aliás, eu diria sem nenhuma pretensão que eu acredito que o único veículo que se manifestou, né, e a única entidade que se manifestou a favor e agradeceu a esses funcionários e mostrou esse trabalho fomos nós. Fora isso, não vi em lugar nenhum. Não. Então, é importante a gente entender o seguinte, essas paralisações, elas não funcionam porque os pleitos são totalmente fora da realidade. E para que efetivamente se consiga melhorar a condição do frete, é preciso que os caminhoneiros passem a exigir uma jornada menor, um descanso entre jornadas maior, ou seja, um descanso mínimo obrigatório de 11 horas, como ocorria anteriormente, tanto para o autônomo quanto para o motorista empregado. A gente precisa racionalizar isso para que eles tenham mínima condição de vida. É preciso ter uma diária mínima. É preciso excluir o diesel do valor do frete, se cobrar pelo serviço, para inclusive que o caminhoneiro possa efetivamente calcular qual é o custo do seu serviço. Porque na prática, muitos sequer sabem calcular, principalmente os autônomos. Né? Inclusive, muitos entraram nas linhas de financiamento e hoje estão com caminhões que eles não conseguem pagar, porque não sabiam fazer a conta, a verdade é essa. E aí foram no oba-oba. E aí o governo criou uma série de benefícios, você não vai pagar isso, você não vai pagar aquilo, você não vai pagar multa, não vai pagar excesso de peso, vamos baixar a multa, ou vamos acabar com os controles de velocidade, tudo para beneficiar um determinado grupo. E aqueles que fazem tudo direito acabavam sendo prejudicados, porque é uma concorrência desleal que está se criando e não beneficia a segurança. Então, a partir do momento que nós tivermos controle do tempo de direção contínua, não passar de 4 horas com 30 minutos no mínimo de descanso a cada 4 horas de direção. Um descanso mínimo entre jornadas de 11 horas. Uma diária que não faça parte do frete, que esteja incluída, que seja uma taxa adicional, assim como é o pedágio, para que o indivíduo, por cada dia que ele está na estrada, possa pagar uma estrutura decente, para que ele possa ter uma vida digna na estrada. Aí sim nós vamos ter, não admitir o excesso de velocidade, não só o caminhoneiro não pode admitir, como a transportadora não pode admitir o excesso de peso. Tudo isso vai fazer com que, com a mesma frota existente, com o mesmo número de caminhões existentes, cumprindo regras básicas de segurança que beneficiam toda a sociedade, inclusive os próprios profissionais da estrada, com certeza o valor do frete vai subir. E vocês, caminhoneiros, aí me refiro aos caminhoneiros, os autônomos e as transportadoras, não vão precisar fazer e defender pleitos que jamais serão atendidos. Nem vão cair nas armadilhas de participarem de reuniões para discutirem tabelas de frete que na prática jamais serão aplicadas, conforme reconheceu o próprio ministro. É isso. Muito obrigado.